Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar. Hoje é dia de Romanos, capítulo 6. Vamos lá? Vamos começar? Romanos 6. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas vivendo, ele vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o seu corpo mortal, fazendo com que você obedeça aos seus desejos. Não ofereça os membros do seu corpo como pecado, como instrumento de justiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Escravos da justiça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, porque das suas limitações, por causa das suas limitações humanas. Assim, como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão e a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora a escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas que agora que vocês se vergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus. Fruto que colhem leva à santidade e ao fim da vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante que o texto começa dizendo assim: o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma.
Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E dali ele começa a discorrer sobre como nós morremos em pecado. Nós morremos para o pecado. No dia que Jesus morreu, naquela cruz, quem está em Cristo morreu para o pecado. E ele agora está dentro da justiça de Deus, vivendo a graça. Mas, Polly, o que é a graça de Deus? Favor imerecido. Nós hoje não estamos debaixo da lei. O que é a lei, Polly? A lei é o que algumas pessoas, né, acreditavam que levava elas para Deus. Então, se eu obedecer os 10 mandamentos, né, os judeus hoje estão debaixo da lei. Para eles, a porta que leva para o céu é obedecer os mandamentos. Mas para nós, a porta que abre o céu é Jesus. E a porta que abre o céu através de Jesus é a porta da graça. Graça é um favor imerecido. É quando você não merece estar em um lugar e mesmo assim você está. Por quê? Por amor. É quando o filho é extremamente desobediente e mesmo assim o pai ou a mãe tem uma paciência inigualável com aquele menino. E exerce de graça e de misericórdia e faz exatamente o que tem que ser feito a despeito do comportamento dele. Se é o dia de levar para passear, vai levar para passear, por mais que ele tenha aprontado, porque é o dia de levar para passear. E ele merecia aquele dia? Não. Mas ele foi. Por que ele foi? Ele foi porque era o dia dele ir. E aquele pai, aquela mãe, independente do comportamento do filho, porque às vezes a gente acha que assim, se comportou, vai. Não se comportou, não vai. E a graça não é assim. Porque se a graça fosse assim, eu e você jamais estaríamos diante de Cristo e vivendo o favor de Cristo. Porque a graça é quando eu e você não merecemos o céu e mesmo assim Jesus está ali para nos oferecer o céu. Então as pessoas começaram a achar engraçado que esse comportamento se repete até hoje. Ah, já que está na graça, já que Jesus me ama, já que Jesus perdoa, já que Jesus me livra, me salva, me liberta, eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. Eu vou contar com o amor de Cristo, eu vou contar com a benignidade do Pai e eu vou fazer o que eu quiser. O meu desejo é a minha lei. E aqui o texto começa dizendo que a gente não pode entregar os membros do nosso corpo ao pecado. Só porque a gente entende a realidade do Evangelho. Porque a realidade do Evangelho, ela é feita de arrependimento. Você se arrepende de oferecer o seu corpo como pecado. Você se arrepende de oferecer a sua boca para o pecado, os seus ouvidos para o pecado. Você de repente se arrepende de oferecer as suas mãos, os seus pés. Você se arrepende de oferecer o seu estômago para o pecado. Isso é o Evangelho. Esse é de fato o Evangelho do arrependimento. O Evangelho em que você não é dominado pela lei, mas é dominado pela graça. É um Evangelho em que a justiça de Deus é o que comanda a sua vida. Então ele parte para a segunda parte do texto dizendo que nós somos escravos da justiça. Nossa, Polly, é muito forte. O que é escravidão? É algo que você não tem como se libertar? Você é entregue? Mas se a gente for escravo do amor, escravo da justiça, todos nós temos um Senhor. Aqui no texto, quando ele fala sobre ser escravo da justiça, ele diz: antes você era escravo do pecado. O pecado te dominava, é aquilo que te domina. Hoje, depois de conhecer a Jesus e de estar vivendo o evangelho do arrependimento, você se torna escravo de novo, porque você tem o Senhor.
Escravo, mas escravo da justiça. Da mesma forma que você entregou o seu corpo para o pecado, depois que você se torna escravo da justiça, você entrega o seu corpo para o que é justo, para o que é reto. Então, a justiça passa a ser o seu estilo de vida. A pessoa que tem a característica do reino de Deus em si, ela é extremamente justa. Porque ela se torna, né, escrava da justiça. A justiça é o senhor dela. Eu tenho tantos amigos justos. Eu falo, olha, a sua maior característica é justiça. E lendo esse texto, eu vejo que elas estão diante de Deus. Porque uma pessoa que está diante de Deus, ela é justa. Independente das circunstâncias que ela tenha vivido, ela se entrega ao que é justo. Ela se entrega ao que é reto. Ela não vai ser dominada por pecado. Ela não vai pensar, a graça de Deus é tão abundante, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me deleitar aonde eu quiser, que depois a benignidade de Cristo vai me alcançar. Eu conheço pessoas que dizem para mim que estão fora dos caminhos do Senhor, porque dá tempo. Porque a graça de Deus é tão forte, porque elas conhecem tanto a palavra, que a graça de Deus é tão forte que no dia que elas quiserem, elas voltam. Só que elas se esqueceram da parte que um abismo chama outro abismo, e depois esse outro abismo tem a mansão dos mortos. A minha pergunta é, elas são senhores de si, escravas do pecado. Será que vai dar tempo de voltar? Engraçado e curioso que essas pessoas acham que dominam a sua própria vida. Elas acham que hoje estão aqui e amanhã estarão também. Elas planejam o que é mal, planejam iniquidade, planejam vingança. Eu conheço uma pessoa que ela falou assim para mim, eu vou me vingar. Depois que eu me vingar, depois que eu sentir o prazer da vingança, porque eu não vou aceitar o que fulano fez contra mim. Aí depois eu volto para o Senhor. Eu volto a ser justa. Mas isso aqui eu não aceito. Talvez aquilo lá, aquela injustiça, era o teste que o céu estava entregando a ela para levar a vida dela a um outro nível. Porque nós cristãos, a gente leu ontem aqui em Romanos 5, a gente diz que a gente precisa se gloriar na tribulação. Quando há um momento de injustiça, quando há algo extremamente pesado na nossa vida, a palavra nos orienta a gloriar em cima de toda e qualquer tribulação. Porque aquela gloriação nos trazerá perseverança. A perseverança vai moldar o nosso caráter. Com o caráter moldado, nós temos perseverança. E da perseverança, nós adquirimos a fé e o amor. Não existe outra forma de viver a graça de Deus e de viver dentro do Evangelho de Cristo se a gente não se entregar à justiça. A justiça é o início de todo o nosso próximo comportamento. Ah, é justo que eu faça isso? É justo que eu haja assim? A gente precisa de entender que tudo na vida tem um fruto, querendo você ou não. Se tua boca falar uma coisa e o teu corpo se comportar de uma outra forma, você vai colher aquilo que o teu corpo se comporta. Eu posso falar. Agora, o que eu vou colher é como eu me comporto. É como é o meu caráter. E o texto termina dizendo assim, que fruto colheremos, então, das coisas que agora a gente se envergonha. O fim delas é a morte.
Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vão colher tem que te levar à santidade. E o fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O fruto que a gente colhe da justiça, o fruto que a gente colhe do arrependimento, o fruto que a gente colhe em estar em Jesus Cristo é a santidade. E a santidade é o caminho, é a seta, é a direção que nos leva ao reino de Deus. Pensamentos puros, comportamento reto e um coração cheio de disposição de obedecer os 2 únicos mandamentos que Cristo deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não se esquecendo que o perdão precisa ser exercido 70 vezes 7 todos os dias. É um desafio muito grande ser cristão. Porque ser cristão, assim, no silêncio, no início do dia, enquanto as pessoas não acordarem e estão aqui meditando na palavra com vocês, é fácil. Ser cristã quando eu termino aqui com vocês e eu continuo em louvores, em oração, é fácil. Ser cristã quando a primeira afronta chega sem eu merecer, quando o primeiro desafio me é acometido, injusto, sendo que eu tenho raízes de justiça dentro de mim. Esse é o grande desafio do cristão. Um cristão de verdade, ele está disposto a se entregar todos os dias pela verdade. E o que colheremos disso é santidade. A santidade nos leva para o céu. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. O fruto da justiça é a santidade. E a santidade tem um fim. E o fim da santidade é a vida eterna. Tudo que a gente faz, a gente tem um salário. Então, quando eu trabalho, eu tenho um salário. Quando não trabalho, eu também tenho um salário. Qual é o salário do não trabalhar? 0. A preguiça, a fome, dependência de qualquer outra pessoa para me alimentar, porque eu não trabalho, porque eu não quero. Agora, quando eu trabalho, eu não falo às vezes da pessoa auferir renda, porque às vezes você não trabalha fora, mas trabalha dentro de casa, trabalha contribuindo para os seus, e existe um provedor por trás de você. Então você contribui aqui e a tua paga, né, é o salário que o provedor também te ajuda disponibilizando para você. O salário do pecado. O pecado é quando você entrega o seu corpo para a morte. Mas o dom gratuito de Deus, que é a graça, é a vida eterna, através de Cristo Jesus. As pessoas às vezes me perguntam se pessoas de outras religiões vão para o céu. A palavra não diz que evangélico vai para o céu. A palavra diz que quem está em Cristo Jesus vai para o céu. Eu, Poliana, não conheço outra forma de estar em Cristo do que conhecer de fato a Cristo nas Escrituras. Por isso que às vezes eu penso que quando a gente chegar no céu e a própria palavra diz, a gente vai se surpreender muito. A gente precisa de entender que a porta que nos leva para o céu é Cristo. Tudo tem uma relação em cadeia. A porta é Cristo, o evangelho dele é arrependimento, o fruto precisa ser exercido com justiça, o nosso corpo não é mais um corpo escravo do pecado, mas escravo da justiça. A gente precisa ter o fruto da santidade e o fim da santidade é a vida eterna. O fim do pecado é a morte.
Tendo isso bem claro na minha mente e na sua mente, nós vamos sim obedecer o temor do Senhor. Nós vamos temer desobedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa ser imputado com medo, com angústia, mas com a motivação certa, que é amor. Você obedece às Escrituras e você leva mais pessoas a entenderem o reino de Deus por um único motivo, o amor. Porque a palavra diz também que a relação de Deus com o homem é uma relação de amor. Lá em João diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E crer em Cristo não é falar, nossa, assim, eu sou cristã. Nossa, Jesus, em nome de Jesus. Eu tenho uma cliente que ela é cartomante. Meu Deus, ela é cartomante. E todas as vezes que a gente conversa, ela sempre fala em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, né? Ela consulta mortos. E a Bíblia diz que Deus rejeita aqueles que consultam mortos. A gente precisa de entender qual o comportamento do nosso corpo. Eu falar em nome de Jesus, eu creio em Jesus, e não me comportar de forma que fruto de justiça e de arrependimento seja o meu estilo de vida, a gente vai estar sim com o corpo entregue ao pecado. E o fim do pecado é a morte. Todos os nossos acontecimentos serão julgados diante de Deus. O dia de hoje, no dia que eu me chegar, né, na minha única morte, que é lá em Hebreus 9:27, vai me ser passado no telão da vida. E aí eu te pergunto, né? Meu Deus, todos os nossos dias, tudo nos será contabilizado. Esse momento me será contabilizado. O que eu faço quando desligo o Instagram me será contabilizado. Todas as vezes em que eu orei, todas as vezes em que eu não orei, todas as vezes em que eu me deleitei no pecado, ou todas as vezes em que eu me deleitei na presença do Senhor. Todas as vezes em que eu me esqueci ou me distraí da presença de Deus. Todas as vezes em que eu foquei na santidade que Cristo me proporcionava. Tudo isso me será levado em conta no dia do juízo final. E o problema é que as pessoas estão vivendo como se elas fossem eternas. E vivendo como se a lei delas fosse a vontade delas. A palavra de Deus diz, e eu li isso hoje para você, que a gente não pode fazer do nosso desejo a nossa lei. Porque a nossa lei hoje é a justiça. Nós temos a graça de Deus, mas a gente precisa de entender que a lei de um cristão é o arrependimento e a justiça. Um cristão que não se arrepende, um cristão que não vive a justiça de Deus, ele não tem como entrar no reino dos céus. Para mim, o reino dos céus nunca esteve tão perto da humanidade. Os nossos atuais acontecimentos em relação ao mundo, em relação à igreja, em relação aos cristãos, nós fomos trazidos para dentro de casa para que a gente entendesse, para que Deus visse, para que o mundo espiritual se manifestasse, se movimentasse, para saber quem de fato é de Deus e quem de fato não é de Deus. O que nos importa é o que está da porta para dentro. Quantas pessoas da porta para dentro desprezaram aquilo que o Senhor entregou nas mãos delas? O teu grande testemunho
está por detrás do portão fechado. O teu grande testemunho está por detrás da porta que tranca a entrada da sua casa. Quando você se chegar diante de Deus, as coisas que você fez da porta para fora vão ter um peso. E as coisas que que vocês e eu fizemos, né, da porta para dentro, vai ter outro peso. O quanto você exerceu de justiça para quem está do seu lado vai ter um peso. O quanto você exerceu de justiça para quem é do teu sangue vai ter outro peso. Eu tenho visto um povo que se esqueceu das práticas das boas obras. Do que adianta correr atrás de tantas coisas que o mundo nos oferece? Do que adianta? Se passa tão rápido. Ontem a gente acordou, fez o devocional, viveu a vida. Aconteceram tantas coisas, já dormiu. O dia de ontem já foi. Já estamos aqui de novo, finalizando quase mais um devocional para viver o dia de hoje correndo, né? E amanhã assim sucessivamente. E daqui a um tempo, algumas pessoas que estavam não estarão mais conosco. E mais um tempo, outras pessoas não estarão mais. E mais um pouco tempo, outras pessoas não serão acrescentadas. Até o dia em que Cristo chame cada um de nós. O que você faz em todos os seus dias conta. Porque cada dia vai ser levado em consideração no dia do juízo final. Eu tenho falado muito sobre isso, porque eu vejo que as pessoas se esqueceram que nós temos um espírito eterno, mas o nosso comportamento aqui na Terra não é eterno. Nessa pandemia mesmo, eu percebi que as pessoas estão fazendo da lei delas o desejo. Uma palavra que domina essa pandemia é egoísmo. É o meu desejo, é a minha vontade. Eu não vou me doar por ninguém, eu não vou me entregar por ninguém. Eu não digo só em relações conjugais. Eu digo sobre todos os aspectos, em todos os familiares. Eu vou viver a minha vida. E eu vou ficar em função de filho? Eu vou ficar em função de irmão, de parente? Não, vou não. Eu vou ficar limpando essa casa para todo mundo sujar? Não. Eu vou ficar no meu Instagram, nas minhas coisas, nas minhas circunstâncias. Eu vou olhar esses meninos dos outros. Não vou não. Dali começa. Talvez isso que você está vivendo e o que eu estou vivendo também me foi colocado para que a gente viva exatamente essa parte da nossa vida, do nosso contexto, para que daqui a pouquinho as coisas aconteçam na nossa vida. Um cristão que não é tentado, um cristão que não passa por tribulação, um cristão que não tem cruz, não é cristão. Acho que até os cristãos se esqueceram hoje em dia. É tudo tão fácil, está tudo a um clique de distância, que a gente se esqueceu que o reino de Deus ainda continua sendo conquistado por esforço. A gente não pode se esquecer disso. Todos os dias precisa ser levado em consideração. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te consagrar este dia e os nossos próximos dias. A tua palavra diz que o Evangelho de Cristo é o Evangelho de arrependimento. E que hoje nós somos pertencentes à graça de Deus, que é um favor que a gente nem merecia. Mas somos sim escravos da justiça. Nos torne pessoas justas, santas, probas e retas. Nós sabemos que o fruto da justiça é santidade. E a santidade é o que vai nos levar para a vida eterna. Nessa palavra de hoje, como o Senhor falou sobre o corpo, sobre como nós não podemos entregar o nosso corpo para o pecado, nos ajude. Muitas vezes a gente nem sabe como não fazer.
A gente nem sabe como fazer direito, sabe? Por isso, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu te clamo. Como a corça suspira pelas águas, assim suspira a nossa alma por ti, Senhor. Nos revele onde a gente tem errado, pecado e desagradado o teu coração, para que assim a gente tenha a oportunidade de fazer tudo novo, de novo. O inimigo da nossa alma, ele tem feito com que a gente seja cegos diante dos nossos pecados e sentimentos. Por isso eu clamo pelo Espírito da revelação, para que o Senhor nos oriente acerca do caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Amém, querido. O único que pode nos levar ao caminho que o Senhor tem pra gente é o próprio Espírito de Deus. O Senhor espera que você seja uma pessoa justa. O Senhor espera que eu seja uma pessoa justa. E às vezes exercer justiça é negar a nossa própria carne. Não se esqueça disso. Um beijo. Fica com Deus e amanhã, domingo, estaremos aqui, se o Senhor permitir, para fazer mais um devocional. Então, um beijo. Fique com Deus e até amanhã.